Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1/2, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da lei acerca do leproso, mas o melhor, o leproso sarado. Então, nós vamos ver que é uma lei muito detalhada. Por quê? Era um perigo eminente naquela época, era considerado uma praga. Por quê? A lepra que nós temos no mundo atual, ainda existe, né, essa doença, que é a hanseníase. Ela é na verdade, uma doença transmissível e ela é uma infecção crônica transmitida através de uma bactéria e ela se transmite através do ar, ou seja, do espirro, né? Como nós temos hoje a questão do Covid, né? Então, você vê que é uma doença transmitida aí por vias respiratórias. E nós podemos ver que hoje, claro, a hanseníase, a lepra, ela tem cura. E aqui no Brasil, por exemplo, há um tratamento gratuito pelo SUS. Mas esta realidade já foi um assombro para a humanidade. Você vai ver pelo detalhe do capítulo 14, é um capítulo gigante falando sobre todo o protocolo adotado pelo sacerdote para identificar a lepra e o tratamento de purificação, que nada mais era do que o isolamento. Olha como isso é atual, não é? E para você ver, essa doença, ela já atormentou a humanidade em muito. Hoje já se tem cura, hoje já se tem um tratamento, mas muitas pessoas morreram com lepra. E isso, na verdade, a Organização Mundial da Saúde soltou um protocolo em 2016 até 2020 para combater essa doença, uma união das nações para combater. E por incrível que pareça, o Brasil estava em segundo lugar de maior índice de hanseníase, de lepra, né? E os sintomas são sintomas terríveis, né? Apesar que, se a pessoa começar o tratamento, com 15 dias de tratamento, ela não transmite mais a lepra, ela já se torna uma pessoa segura. Antigamente não sabia-se de nada disso, né? E muitas pessoas morreram, né? Começa aí com manchas esbranquiçadas, e quando a pessoa notava isso, ela corria ao sacerdote para que o sacerdote iniciasse o processo de verificação e purificação, que é tão detalhado. Olha lá, mandará também o sacerdote, né? A lei do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Então, a pessoa era colocada em um local separado para que o sacerdote fosse examinar. Então, por exemplo, uma das coisas mais visíveis eram as manchas esbranquiçadas, né? Há também outros sintomas, como o formigamento, choques, cãibras, né? São sintomas que afetam muito a sensibilidade, a pessoa perde a sensibilidade. Então, normalmente, uma pessoa leprosa, ela ia perdendo partes do corpo, começando pelas mãos, pelos pés, né? Os dedos dos pés, e saía caroços pelo corpo, e essa pessoa morria isolada de tudo e de todos por causa do alto índice de transmissão, né? Então, ele saía fora do arraial, o sacerdote ordenava que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves limpas, o pau de cedro e o estofo de carmesim e o isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma árvore num vaso de barro sobre águas correntes. Então, tinha,
né, o processo de isolamento, de banho, de purificação, mas havia também o oferecimento de sacrifício, né? Então ele vai tratar dessas duas partes, né? Ele vai tomar uma ave viva, duas aves, uma vai ser imolada, a outra vai continuar viva. Então havia toda uma representação espiritual, né? Então estamos falando de uma praga, de uma doença física e que tem para nós uma representação espiritual. Toda vez que você fala de lepra na Bíblia, você está falando a respeito de pecado, né? O pecado, a palavra diz que porque o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele ficou separado de Deus. A lepra fazia isso, separava a pessoa do seu convívio social, da sua família, até mesmo os entes mais queridos não podiam ficar próximo dessa pessoa, né? Então nós vamos ver que ela não só afetava o corpo, mas afetava também o psicológico da pessoa diante desse isolamento e diante dessa transmissão. Havia muita discriminação contra o leproso, né? Então nós vamos ver um detalhamento de leis mais para frente a respeito disso. Aqui nós vamos tratar apenas e tão somente da purificação. Aquele que tem que se purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então, ele rapava todo o pelo, cabelo, barba, todo o corpo ele rapava, né, para não ficar nenhum tipo de tentar eliminar o máximo essa bactéria transmissora. Ele tomava banho, né, tirava as vestes, então tinha todo esse processo. Ele ficava 7 dias fora do arraial, fazia todo esse processo de purificação e ele tornava a ser apresentado ao sacerdote, né? E se ele estivesse bem, ele oferecia sacrifício e voltava ao convívio social. Aí nós podemos ver que ao 8º dia da sua purificação, o trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o sextário de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor, né? Então nós podemos ver que ele coloca o azeite na mão, né? E aí a gente vê aqui um processo, né? Que ele porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela culpa, né? Então nós vemos o detalhe que era, né? O capítulo 14, por exemplo, ele é extenso, ele vai até o versículo 57, porque havia também a verificação da casa da pessoa. Isso mesmo, né? Aqui fala lei acerca da lepra numa casa. Ou seja, nós vemos que antigamente a construção era muito precária, não é? E o sacerdote precisava ter certeza que não havia nenhum foco desta bactéria, porque senão a pessoa passava pelo processo de purificação, voltava para dentro da sua casa e voltava a ser contaminada, ou colocava toda a sua família em risco. E aí nós podemos ver que diz o Senhor mais a Moisés e Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então aqui nós podemos ver que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e Deus permite que pragas venham sobre a humanidade. É claro aqui o texto bíblico, não é? E aí nós podemos ver que isso Deus falou quando eles ainda não tinham casa, para que eles observassem esse mandamento quando eles estivessem em casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, ou seja, saiam todos antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, né? E aí, se há no tijolo, ele vai mandar
remover aquele tijolo. Vai esperar 7 dias, ele retorna ao lugar e ele vai fazer rapar, né, a casa por dentro, ao redor, e tudo vai ser lançado fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomará outra pedra para fazer a remoção. E aí, se a praga tornar a brotar na casa, aquela casa será derribada. Então, tinha todo um protocolo de verificação também das instalações daquela família onde foi detectada uma praga, né? E tinha o sacrifício também sobre a purificação da casa. No capítulo 15, a imundícia do homem e da mulher. E aí aqui nós vamos ver que entra o fluxo seminal do corpo, que será eliminado por causa do seu fluxo. Ele está falando do quê? Do homem, ele fala do sêmen, né? Ele fala, né, sobre um casal que manteve as relações sexuais, ele ficaria impuro, imundo até o final do dia. A mulher no fluxo menstrual dela, ela também ficaria imunda num processo de purificação. E você tem que lembrar o contexto que eu falei ontem, né, a respeito disso, que nós estamos vendo um povo em peregrinação no deserto, onde não havia infraestrutura alguma, né, não havia nenhum tipo de medicina, não havia uma higienização sanitária, então havia cuidados necessários e a forma de Deus disciplinar era proibindo, né? Então, o casal tinha relações, eles não tinham água em abundância no deserto, não é? Então eles ficavam impuros para poder fazer a higienização e aí no dia seguinte eles estarem no meio novamente, no seu convívio. E aí vai falar também do fluxo da mulher. Então nós estamos vendo os detalhes que Deus tinha para preservação deste povo que estava atravessando o deserto. Lembra que eu falei do cuidado de Deus ontem? Deus é maravilhoso. Todas as vezes que você meditar na Bíblia, talvez você não entenda algumas coisas, mas nunca esqueça. Mesmo você não entendendo, você confia na essência do Deus que tudo criou e que deseja para a humanidade, o seu filho, a sua filha, a sua criatura, o melhor desta terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Dai-nos entendimento e sabedoria para entendermos a Tua palavra, Senhor, e assim termos um coração grato diante do Teu cuidado e do Teu amor derramado sobre a humanidade nos tempos antigos e até os dias atuais. Queremos realmente agradecer a Ti por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.